Então, para você entender sobre o batismo do Espírito Santo, eu quero contar a minha história. A minha história, como foi o início, como eu fui entender sobre o batismo, como eu recebi e como eu ministro o batismo com o Espírito Santo para as pessoas. Para a glória de Deus, muitas pessoas já receberam o batismo com o Espírito Santo, receberam línguas estranhas, como é falar na Bíblia, línguas espirituais através da minha oração. Graças a Deus e para a glória de Deus, já aconteceu muito, muita gente. Eu fiquei feliz com os irmãos ficaram felizes de receber o batismo com o Espírito Santo e a oração em línguas, a linguagem espiritual. Eu cresci num lar evangélico, a minha avó, meu bisavô se converteu, ele era um rezador lá no Nordeste e se tornou um pregador do Evangelho. Lá tem igrejas fundadas pelo meu bisavô até hoje, lá no Maranhão. Ele era do Ceará, mas depois foi para o Maranhão por causa da seca. E tem igreja no Maranhão até hoje que foi fundada pelo meu bisavô. E aí, quando ele se converteu, minha avó, que hoje tem 100 anos, quando eu estou gravando esse vídeo, 100 anos e poucos meses, na verdade ela já está caminhando para 101 anos em setembro, se Deus quiser. Ela tinha 12 anos de idade quando ele se converteu. Então, quando naquela época o homem se convertia, ia a família toda, ia a mulher, ia os filhos, e ele tinha um monte de filhos, se eu não me engano eram 11 filhos, todos na igreja. E aí veio a minha mãe na igreja, cresceu já por causa da minha avó, e eu sou a quarta geração. Eu acabei crescendo numa igreja tradicional, me desviei e depois voltei para a igreja. Quando eu voltei para a igreja, a igreja que eu voltei era uma igreja neopentecostal, uma igreja que acreditava nos dons espirituais, uma igreja que ministrava sobre cura, sobre o batismo do Espírito Santo, e também eu comecei a frequentar, porque a minha igreja tinha culto na quinta e no domingo. E a minha tia, eu vim do mundo das drogas, alguns conhecem meu testemunho que está aqui no meu canal, que usei todo tipo de droga, maconha, crack, cocaína, cola, remédios, bebia todo dia. E quando eu fui liberto, a minha tia ficou preocupada, porque o culto era só quinta e domingo, ela me levava onde tinha culto na igreja dela, nas casas. Então todo dia eu estava na igreja, e isso me ajudou muito no processo da libertação, porque todo dia eu estava ocupando a minha mente com a palavra de Deus. Tem o meu testemunho aí sobre a minha libertação aí no canal. Então, e aí que aconteceu? Quando eu comecei a ir nessas igrejas pentecostais, na minha própria igreja, eu via as pessoas orando em línguas, eu via as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu lembro que eu fui numa casa de um irmão e ele estava todo alegre, feliz, chorando, porque ele falou que recebeu o batismo com o Espírito Santo e era algo maravilhoso. E eu pensei comigo, eu era novo convertido, eu vim de uma igreja tradicional que não falava do batismo do Espírito Santo, que não falava dos dons espirituais, que não falava da oração em línguas, mas eu fiquei pensando, oh, isso daí parece bom. Pensamento até assim, novo na fé, né? E oh, isso daí é bom, batismo com o Espírito Santo, se é bom, é de Deus, eu vou querer também. E aí eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e eu já estava agoniado. 5 meses, eu acho que eu recebi o batismo do Espírito Santo depois da conversão, 6 meses depois, porque eu não tinha entendimento. É o que nós vamos falar mais para frente, como é fácil a pessoa receber o batismo do Espírito Santo, porque entrava a própria pessoa. E aí um dia eu fiquei tão agitado querendo receber o batismo do Espírito Santo. Eu morava com a minha mãe na época, eu era solteiro, e eu e meu irmão tinha um quarto separado da casa para nós ir para casa da minha mãe, era em cima, né, subir o degrau de uma escada. E eu falei assim, ó, vou me trancar aqui. Peguei uma jarra de água, eu vou me trancar aqui e só vou sair daqui quando receber o batismo do Espírito Santo. Eu vou orar, vou jejuar, eu vou clamar, só vou sair daqui quando receber o batismo do Espírito Santo. Lembra que é algo fácil, que eu vou falar daqui a pouco. E aí eu me tranquei. Eu não lembro se foi no mesmo dia ou foi um dia depois, mas eu lá naquela busca intensa, naquele desejo, naquela oração, Deus teve misericórdia de mim, que não demorou muito. Se no máximo um dia para o outro,
que não pode ser, não é tão demorado. E aí eu falei em línguas. As minhas línguas no começo, e muita gente trava por causa disso. As minhas línguas no começo era muito estranha. Era algo que não era uma palavra tão clara, como alguns já falam em línguas, primeira vez já falam uma palavra clara. Ó, quem for chegando vai dando like, o like ajuda o canal, ajuda o vídeo a alcançar o maior número de pessoas. Então dê um like, quem entrar depois, assistir depois, nunca esqueça do like, o like ajuda nosso canal. Então a minha língua era estranha. Eu lembro que eu fui orar para um irmão lá em Mogi, e ele, eu falei, fala em línguas, e ele começou a falar em línguas, e ele não falou muito. Eu falei, mas por que você não falou muito? Ah, é estranho, as palavras é estranha, às vezes tem línguas que sai como um gemido, não sai umas palavras tão claras. E por causa que é estranho, por causa que às vezes não é uma palavra tão clara, ou porque não é igual o irmão, às vezes você olha para um irmão que ora tão bonito, tem línguas que é tão bonito, olha que línguas bonitas, aí você se trava e se segura. Mas naquela experiência minha do batismo do Espírito Santo lá no meu quarto, foi algo tão tremendo. Eu senti uma paz, eu senti uma alegria. 3 dias parecia que eu estava no céu. 3 dias podia estar uma guerra do meu lado, podia soltar bomba, parecia que eu estava no céu. Era uma paz muito profunda. 3 dias, até eu fiquei pensando, será que essa sensação, esse sentimento que eu estava sentindo ia durar a vida toda? Na verdade foi 3 dias, essa sensação dessa paz, desse sentimento sobrenatural que veio através da minha experiência com o batismo do Espírito Santo. E eu li um livro lá, Novo Convertido, que a oração em línguas é uma construção de uma casa. Porque eu via pessoas desprezando o dom de língua. O dom de língua, vinha uma irmã que eu era novo convite, o dom de língua é o menor dos dons. E eu falo assim, olha, irmã, não tem nada disso, um dom de língua é o menor dos dons. A Bíblia fala que é uma construção, uma edificação. Aquela palavra edificação, lá em grego, quer dizer uma construção. Então, se você está orando em língua, você está construindo algo de Deus na sua vida. Eu nunca aceitava a pessoa rejeitar antes de eu ter a revelação da oração em línguas. Até você entra aí, eu acho que é na playlist Oração em Línguas, tem o meu testemunho sobre a oração em línguas, como eu recebi a revelação. Antes mesmo de eu ter a revelação, eu tinha um pouco entendimento da importância desse dom, que era uma construção espiritual, uma edificação espiritual. E aí quando as pessoas desprezavam, até no meio pentecostal, é o menor dom, não tem tanta importância, nem serve para nada. Eu já vi pessoas falando, a oração em línguas não serve para nada, porque é edificação pessoal, e isso é tudo. Para a edificação da própria pessoa. Como não serve para nada? Eu preciso me edificar, eu preciso me fortalecer. Por isso que Deus derramou esse dom para a igreja se fortalecer. E aí eu via pessoas desprezando e eu não aceitava isso, mesmo antes de eu receber a revelação, como é profundo esse dom, como é profundo a linguagem espiritual da oração em línguas. Tanto que aqui no meu canal tem várias lives, tanto que eu já escrevi 2 livros sobre a oração em línguas, porque é algo muito profundo, é algo muito poderoso.